Olá, trilheiros! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a improbidade administrativa. Essa lei ela já era queridinha dos examinadores antes de sofrer as alterações que ela sofreu em 2021 e depois, então, a gente já sabe. Com certeza elas vão cair muito nas próximas provas, então é muito importante que você conheça essa lei bem profundamente, como nós vamos estudar. Então, começando aqui, pessoal. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é improbidade, né? Porque a gente vai falar aqui da lei de improbidade administrativa e às vezes a gente não parte do começo. Então, improbidade é aquilo que não é probo, aquilo que não é honesto. É uma imoralidade potencializada pelo dolo. Então, não é qualquer conduta imoral, qualquer conduta ilegal que caracteriza uma improbidade. Ela tem que ser um a mais, uma coisa extra ali, uma coisa um pouco mais grave. Então, a gente traz aqui o conceito legal que a própria lei de improbidade traz. É o ato doloso praticado por agente público ou por terceiro em concurso com um agente público, então o terceiro nunca vai estar sozinho, mas a gente vai analisar isso bem direitinho, o que gere enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou viole princípios da administração pública. Então aqui nós vamos ver que vão ter 3 possibilidades de atos de improbidade administrativa. O artigo 37 da Constituição Federal, embora ele fale em improbidade administrativa, ele não chegou exatamente a trazer um conceito do que seria essa improbidade. Ele simplesmente definiu quais seriam as sanções para isso e foi a Lei 8.429 de 92 que trouxe todo esse regramento, toda a disciplina legal que ia reger os atos de improbidade administrativa e determinar quais seriam as sanções aplicáveis a eles. Essa lei, como eu disse para vocês, ela sofreu uma grande reformulação em 2021, por conta da Lei 14.230. Então, a gente vai entender muito bem aqui como a lei está hoje. No finalzinho, eu vou até trazer para vocês um comparativo, mas eu acho que é importante vocês focarem já no como está. Porque às vezes a gente fica, porque era assim, porque era assado, e depois você faz uma confusão na cabeça, então a gente não vai fazer isso. A gente vai direto no modo como a lei está dizendo, e depois eu trago para vocês aqueles pontos para dar mais atenção, porque com certeza aquilo que foi alterado recebe uma atenção maior do examinador. Então, vamos entender um pouquinho essa lei, A Lei 8.429. Ela é uma lei da União, ela é uma lei dos estados. Qual que é a competência para legislar sobre improbidade administrativa? É importante a gente saber que a Constituição Federal ela não traz lá nos artigos da Constituição que dizem sobre a repartição de competências, não tem lá escrito improbidade administrativa. No entanto, ela traz que compete à União legislar sobre, por exemplo, matéria processual, direito civil. Então, essas matériazinhas que a gente vai identificar dentro da lei de improbidade, elas vão ter essa natureza de normas que são vindas de uma lei nacional. E qual que é a diferença aqui? É importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente fala lei nacional, lei federal, e pensa que é tudo a mesma coisa e não é. Lei nacional, pessoal, é uma lei que se aplica a toda a nação. Então, ela vai ser aplicada tanto no âmbito da União, quanto no âmbito dos estados, quanto no âmbito dos municípios. Mas existe ainda a lei federal. A lei federal, diferente do que seria essa lei nacional, embora também seja editada no âmbito da União, ela vai se aplicar aos servidores públicos federais, aos servidores públicos que estão ali naquela esfera. Para que ela seja aplicada ou para que essas disposições sejam aplicáveis aos servidores estaduais, precisaria de uma lei estadual dizendo isso. E vai ter aspectos aqui na Lei 8.429 que eles vão ser dirigidos aos servidores públicos federais. Então, nesses pontos, ela é uma lei federal. Por outro lado, as grandes disposições ali, de quais são os atos que importam improbidade administrativa, nesses aspectos, ela é uma lei nacional. Ela se aplica a todos os servidores públicos, a todas as pessoas que tenham qualquer vínculo com a administração pública, independente de qual esfera. Então, eu trouxe aqui, pessoal, e nessas aulas vocês vão ver que eu vou trazer, sim, bastante dos artigos legais e por quê. Como a lei ela sofreu uma alteração recente, a gente espera que o examinador ele vá cobrar justamente a letra da lei. Eu sei que é um pouco maçante, mas eu vou tentar ir explicando aqui para vocês para ficar de uma forma mais dinâmica. Mas é muito importante que você pegue mesmo, se você não tiver um vade-mecum mais atualizado, imprime essa lei lá no site do Planalto. Inclusive, eu recomendo que você faça isso porque, como a lei é muito recente,
muitas vezes ela vai ainda sofrer aí algumas alterações por ser julgado inconstitucional algum dispositivo, ser suspenso um outro dispositivo, até vocês vão ver aqui que vão ter alguns que eu não vou citar por conta disso. Então é importante que no dia da sua prova ali, né, no preparativo da sua prova, assim que você já tiver o edital publicado, entra no site do Planalto, imprime essa lei e vai grifando aqui enquanto assiste essas aulas, tá bom? Então, vamos lá. No artigo 1º, e a gente começa aqui nessas disposições gerais da norma, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade, como eu disse para vocês, né? A honestidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Então, qual que é o propósito da improbidade administrativa, né? Para que serve essa lei? Então, ela quer regular essa honestidade das pessoas que atuam ali no âmbito da administração pública e ela quer trazer uma forma de assegurar essa integridade, preservar o patrimônio público e social. Então, consideram-se atos de improbidade administrativa, condutas dolosas, e isso é muito importante, pessoal. Agora, os atos de improbidade administrativa são só dolosos. Antes, a gente até tinha atos de improbidade culposos, não mais, só dolosos. E eles vão estar tipificados lá nos artigos 9º, 10º e 11 da lei. Além disso, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos, não bastando a voluntariedade do agente. E aí eu vou puxar um pouquinho lá do direito penal aqui, não se assustem, tá bom? O direito penal, ele fala pra gente o quê? Que o dolo é justamente essa voluntariedade do agente. E nesse caso aqui, basta isso? Não. A lei, ela pede um dolo específico, uma finalidade específica. A pessoa vai ter que ter uma vontade específica de gerar um enriquecimento ilícito, uma vontade explícita de prejudicar o erário, uma vontade explícita de ofender um princípio da administração pública. Então, ninguém vai mais cometer ato de improbidade administrativa sem querer. A pessoa tem que ter essa intenção, e essa intenção ela tem que estar muito bem demonstrada. E aí surgem alguns problemas, né? Isso está sendo muito criticado, porque quando você exige um dolo específico, você só vai poder condenar uma pessoa por um ato de improbidade quando você tiver essa finalidade dela muito bem demonstrada. Então, surgem aí algumas dificuldades práticas, mas para sua prova isso não vai importar, tá bom? Pelo menos na grande maioria das provas. Você precisa saber que é necessário esse dolo específico, essa vontade específica de atingir um desses resultados que a lei propôs. Então, além disso, pessoal, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, olha só o legislador, pessoal, ele está querendo garantir para a gente, olha, não vai cometer ato de improbidade aquela pessoa, nossa, sem querer aqui, tô só exercendo a minha função. Então, você vê que ele criou realmente um empecilho ali na caracterização dos atos de improbidade. Vai ter que estar muito bem demonstrado esse dolo, muito bem demonstrada essa finalidade ilícita para que se caracterize e se responsabilize alguém por um ato de improbidade. Além disso, aplicam-se ao sistema de improbidade administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. E o que é isso? Nossa, direito administrativo sancionador? Bom, existe sim toda uma doutrina no Brasil a respeito do direito administrativo sancionador, mas o importante é que a gente se lembre aqui que a improbidade administrativa não é uma lei penal. Ela até tem um tipo penal nela, mas ela é um direito administrativo sancionador. Então, todas as sanções aqui, tudo isso que está disciplinado nessa lei, são sanções administrativas. É um regramento administrativo. Ele tem um campo próprio ali, pessoal. Então, pode ser que essa conduta ela venha a caracterizar um ilícito civil e não seja improbidade. Pode ser que essa conduta ela até seja um crime e não seja improbidade. A gente vai ver até que tem algumas questões aqui que são residuais na lei de improbidade, porque se caracterizar um outro crime, não vai ter ato de improbidade. Então, é importante a gente ter isso em mente. O direito administrativo ele é um campo próprio que não se confunde com o direito penal ou com o direito civil, e a intenção dele aqui é sancionar, é reprimir esse tipo de conduta. Então, sempre tenham atenção, somente condutas dolosas
com esse dolo específico e há agora a necessidade de comprovar essa finalidade ilícita. Bom, espero que vocês tenham entendido muito bem essa primeira parte. Leiam novamente a lei, grifem aí direitinho e daqui a pouco eu tô de volta. Até já!